notícia a vocês. O rei perdeu a cabeça. Bem, na realidade ele não perdeu, tiraram a cabeça dele. Ele nunca aceitou perder os poderes absolutos que ele tinha quando era o monarca. E aí ele organizou secretamente, junto com outros reis, sobretudo da Prússia, que era o sogrinho dele, uma invasão à França, para que ele, né, retomasse o poder da França e acabasse com o processo revolucionário. Acontece que, quando ele estava fugindo da França, ele foi pego, descoberto, e aí foi acusado de traição. E aí os jacobinos condenaram ele à morte. E aí a invenção do médico Dr. Guillaume ficou famosa, né? Ele inventou uma máquina para decapitar as pessoas de forma humanitária, né? Ele dizia que a pessoa não sentia dor, sentia apenas um leve frescor ao ter sua cabeça cortada, né? Nasceu a famosa guilhotina. Não só o rei, mas a rainha também, Maria Antonieta, também foi decapitada. Isso foi lá pelos anos de 1792. E aí, entre 1793 e 1794, a França viu o surgimento do regime do terror, quase uma espécie de ditadura, só que feita a partir de comitês revolucionários, né, cujos um dos principais líderes eram Danton e Robespierre. Esse comitê era chamado de Comitê de Salvação Pública. E esse comitê foi instituído justamente porque começava a haver invasões externas à França, né? Uma vez que o rei tinha perdido a cabeça, os reis ao redor se julgaram no direito de exigir a França ou pedaços dela para si. Então, vários países, monarquias absolutistas, decidiram invadir a França para cada um levar o seu pedaço. E aí, o Comitê de Salvação surge justamente nesse período de emergência de ter que organizar internamente a França e a Revolução e assentar as leis da Revolução e defender o país, né, desse ataque externo. Nesse momento você vai ter ali uma espécie de sacrifício da nação para a manutenção da revolução. Essa vai ser a desculpa dos líderes mais exaltados desses comitês de salvação pública, que é o caso, por exemplo, do Robespierre. E aí vai surgir uma divergência entre Danton e Robespierre. Moi, ce ton direct me plaît. Tu vas publiquement annoncer que tu te rallies à nous, Georges. Impossible. Pourquoi? Parce que je n'approuve pas le gouvernement. J'ai le droit. Mais pas le droit d'en faire état. Surtout pas toi. Mais tu veux quand même pas que je me rabaisse devant eux, non? Tu te crois au-dessus du gouvernement? Tout individu exceptionnel est supérieur à la masse. Je méprise les comités autant que toi tu les méprises, seulement moi je le dis. Personne ne doit les parer, nous tomberons tous les deux. Et si tu continues avec ta terreur, je ne pourrai pas te suivre. Et d'ailleurs, personne ne te suivra. Et le peuple qui nous a portés déchirera la révolution. O Danton ele defendia que a revolução, né, o povo precisava de paz, o povo precisava, né, que o terror tivesse um fim, o povo pudesse viver suas vidas normalmente para produzir, para viver. E o Robespierre dizia que tinha que estabelecer a lealdade à revolução a qualquer custo, mesmo que isso levasse à morte de muitas pessoas. Estima-se que até 40 mil, 50 mil pessoas foram decapitadas, morreram entre o ano de 1793 e 1794. Ou seja, em um ano o pessoal matou mais de provavelmente ali cerca de 30, 40 mil pessoas, talvez 50 mil pessoas. Os dados não são precisos. Se internamente a França começava a viver uma espécie de guerra civil, nessa questão da guerra, a França começou a colecionar vitórias, né? O exército francês conseguiu conquistar territórios que durante muito tempo os monarcas e a aristocracia francesa tentou conquistar e nunca tinham conseguido. No norte da Itália, por exemplo, né? E eles conseguiram ir afastando aos poucos, com muito sacrifício, com muita gente morrendo, as invasões estrangeiras ao território francês.
Mas o povo francês sofria bastante, não só os soldados. Por quê? Porque o exército precisava alimentar os soldados, precisava de armas, precisava de tudo, e esse tudo era conseguido como? Através de confisco da população francesa em algumas partes, sobretudo no campo. Né? Você teve, por exemplo, o confisco das terras da igreja, o confisco da terra dos nobres que fugiram por conta do medo da revolução. Você teve o derretimento de várias estátuas, de vários sinos de igreja para fazer canhão, para fazer bala, estátuas, obras de arte que foram derretidas e tudo mais para poder abastecer as forjas dessa guerra. Inclusive, por conta dessa necessidade de destruir, né, de derreter, inclusive também porque o povo estava com muita raiva da aristocracia, então invadia as terras e matava os senhores das terras e destruía as casas, e ali no meio ia um bocado de obra de arte. Né? Então, um membro do grupo revolucionário, um padre, Gregoire, o nome dele, ele instituiu um comitê, né, para salvar as obras de arte da França. Esse comitê começou a trabalhar recolhendo, certo, todos os objetos de valor artístico que pudessem ser importantes para a França e foram juntando isso em um determinado depósito. E é aí que vai surgir os museus, né? O Museu Nacional da França, vai surgir o Louvre, né? O acervo, né? As obras de arte desse país que tanta gente visita só para ver os museus, surge, né? Começa aí na Revolução Francesa e nessa visão desse padre Grégoire de que era necessário salvar essa história, essa arte da França, mesmo do período monárquico, né, que não era possível, apesar da Revolução estar sendo contra a aristocracia, contra a monarquia, mas não seria inteligente, não seria viável, não seria bom para a França destruir toda a sua história até aquele momento. É nessa luta, nessa guerra contra essas invasões estrangeiras que vai surgir um personagem muito importante da história francesa e que se tornou famoso na história mundial. É o famoso Napoleão Bonaparte. Um cidadão que estudou, que era filho de comerciantes, que entrou na escola de artilharia e foi se dedicando ao exército e foi subindo de cargo por conta dos seus méritos, suas conquistas, seu trabalho dentro do exército e vai se tornar, né, vai chegar a se tornar o chefe, né, desse exército francês, um general. E, como vocês vão ver mais na frente, vai chegar a dominar, a controlar, a ser o governante máximo da França. Até hoje, se você for visitar Paris ou a França, você vai encontrar em cada esquina uma miniatura da Torre Eiffel ou uma estatuazinha de Napoleão para quem quiser levar para casa de lembrança da viagem à França. Ele se tornou um dos grandes ou o grande herói nacional francês. O que foi então esse período de terror, 1793 a 1794? Foi um período em que, basicamente, os tribunais do Comitê de Salvação começou a prender as pessoas sem um julgamento correto, todo mundo era suspeito de trair a Revolução, e se era suspeito de trair a Revolução, era preso também. No final das contas, Robespierre chegou a condenar à morte o Danton, né, que é...
foi uma complicação. Por quê? Porque você tinha Danton, que era um líder popular, que tinha milhares de pessoas que eram seguidores dele, sendo condenado por Robespierre, que era um outro líder, e isso mexeu com essa estrutura de poder lá dentro da Revolução Francesa, ao ponto que em 1795, ou seja, um ano depois, basicamente, da morte de Danton, ou pouco menos, Robespierre estava sendo retirado do poder, né, os jacobinos saindo do poder porque o povo não aguentava mais o terror, e aí esse povo francês apoiou o retorno do grupo um pouco mais conservador, né, o que sobrou dos girondinos depois do terror, para governar a França. E aí você vai ter a instituição dos diretórios, né, o diretório formado por esses membros que vão decidir, que vão debater e vão acabar por condenar também à morte o Robespierre. Então, a própria convenção, depois de tanto tempo de terror, depois da morte do Danton, resolve prender Robespierre, que já estava despirocado do juízo de tanta violência, depois de mandar matar tanta gente. Então, quando ele vai ser preso, ele na realidade ele tenta suicídio, dá um tiro e, por azar ou por sorte da história, ele não morre. Né? Então ele fica lá sangrando e tal, mas o pessoal leva ele para a guilhotina do jeito que tá, todo arrebentado com a cara, dando tiro, tentou se matar dando tiro daqui para baixo, mas não deu certo. O tiro saiu só quebrando os ossos da mandíbula dele, deixou ele todo troncho e ele foi decapitado na guilhotina assim mesmo. Com a morte de Robespierre, a gente vai ter um novo sistema, um novo governo, uma nova fase da Revolução Francesa, que é a fase do diretório, né? Esse diretório aí vai ser marcado por muita gente querendo ganhar muita grana, muito dinheiro com a revolução, com a guerra, e vai rolar bastante corrupção. Então, de 1795 a 1799, você vai ter mais ou menos um apaziguamento ali da guerra civil interna dentro da França, vai diminuir a tensão do terror, mas você vai começar a ter ali, provavelmente, uma série de gente que está ganhando dinheiro ali, assumindo, né, aquela coisa do favor político, né? Eu estou no poder, então eu favoreço meus amigos ou a mim mesmo para fornecer mercadorias, para controlar o comércio, enfim, para cobrar impostos e usar esse imposto do jeito não necessariamente republicano. E aí, em 1799, depois que as invasões estrangeiras já estão realmente afastadas, né, o general Napoleão Bonaparte chega lá em Paris com suas tropas e bota a banca, fecha o diretório e assume o poder, né, acabando com a fase revolucionária da Revolução Francesa e dá início ao período do consulado. Né. No começo ele começa a governar com mais 3, depois ele governa só. Mas isso aí já vai ser um assunto para uma outra aula, que é da Era Napoleônica. Agora, por que é que vocês estão estudando a Revolução Francesa? Porque esse negócio foi super importante. Por exemplo, boa parte do direito, boa parte da estrutura política que a gente tem hoje, em vários países, não é só no Brasil, tem sua origem na Revolução Francesa. Por exemplo, em 1789, eles vão promulgar a Declaração do Direito Cidadão, né? E essa Declaração do Direito Cidadão ela é a base do direito democrático praticamente todo mundo, certo? Junto com a Declaração de Independência Norte-Americana, provavelmente e a Bill of Rights, né, a Carta de Direitos lá da Revolução Inglesa, são provavelmente os 3 documentos mais importantes para a instituição dos governos democráticos do mundo ocidental. São a base da estruturação política, né, junto com os pensamentos iluministas de Voltaire, de Montesquieu, certo? De Rousseau, mas esses são os documentos oficiais que vão fundamentar toda a instrução normativa do direito e da política e dos governos das democracias ocidentais, certo? A Revolução Francesa ela é super importante para a gente ainda hoje. E com isso eu me despeço, né, dessa outra aula. Na próxima aula a gente vai ver outros assuntos. Tchau, tchau.